No nosso vídeo de hoje, eu queria trazer um recurso para vocês de equipamentos Huawei, em especial equipamentos da série NE, que é o recurso de Virtual System, ou VS. A Huawei vende o VS como se fosse uma evolução das tradicionais VRFs. E o que esse tal de Virtual System faz? Bom, o Virtual System ele é um recurso que permite que você, em cima de uma caixa física, você crie novos roteadores virtuais em cima dessa caixa física, ou instâncias de roteadores virtuais, onde esses roteadores, por exemplo, vão ter tabelas de roteamento totalmente independentes. Você deve estar se perguntando agora, pô, Matheus, mas isso é o que a VRF faz. Bom, tudo bem, só que o VS ele eleva os recursos da VRF para um novo patamar. Como, por exemplo, a gente consegue com o recurso de VS criar gerências separadas, onde você tem uma gerência por roteador A e uma outra gerência por roteador B. Você também consegue criar sistemas de logs totalmente independentes, onde os apontamentos de log vão ser considerados como se fosse duas caixas diferentes. Então, quando falamos de VS dentro do contexto dos equipamentos da Huawei, é literalmente como se fosse um outro roteador, como se você subisse uma VM desses roteador dentro da caixa física, que é muito mais granular e muito mais eficiente do que, por exemplo, numa VRF. Esse tipo de recurso ele é bastante atraente para o público de provedor de internet, porque, por exemplo, em cima de apenas uma caixa, você consegue simular dois equipamentos fundamentais da rede de um provedor, como, por exemplo, um equipamento de borda, um roteador BGP, e também consegue na mesma caixa subir um BRAIS, um concentrador PPPoE, que é o que vamos demonstrar aqui ao longo desse vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, você, é claro, não pode continuar esse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, você se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Essa moral que eu tô te pedindo é muito importante pra gente, porque a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos. E, cara, eu tô contando contigo pra gente chegar lá o quanto antes, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente iniciar aqui os conceitos sobre o Virtual System, eu estou abrindo aqui contigo a configuração da documentação da Huawei, onde ele fala um pouquinho sobre o sistema de virtualização dos equipamentos, e ele traz aqui nesse primeiro tópico como que funciona o relacionamento, o que chamamos de PS, com o VS. Quando fazemos referência a PS, indica Physical System, e VS, como é de se esperar, Virtual System. A imagem aqui embaixo traz exatamente aquele cenário que eu expliquei, que em cima de um Physical System, como um roteador NE8000, a gente pode criar as instâncias virtuais. Por padrão, todo equipamento como o NE8000, ele já vem com o que chamamos de admin VS. Então, quando você liga a caixa a primeira vez ou não faz nenhuma configuração de Virtual System, é em cima desse admin VS que você está operando. Todas as interfaces e todos os serviços estão por padrão associadas a ele. E caso você queira criar, por exemplo, um novo Virtual System, um novo roteador virtual, a gente tem o VSX, que é o nome do VS, né? E você nota aqui, ó, que todos os serviços, etc., eles são totalmente independentes. Os serviços que rodam no admin são totalmente independentes, ó, dos serviços que rodam dentro de outro VS. Obviamente, como você também vê na nossa imagem, todos os recursos físicos vão ser compartilhados entre os nossos sistemas virtuais aqui, seja o admin, seja o sistema virtual criado. E você consegue alocar esses recursos para os sistemas virtuais conforme a sua necessidade. E quando eu falo de recursos, sejam eles interfaces, sejam eles tamanho da tabela de roteamento IPv4, IPv6, de VPN, etc. e tal, todos esses recursos de processamento da caixa física vão ter que ser compartilhados, já que a gente não consegue criar recursos do nada.
Logo aqui embaixo, ele traz um modelo mais detalhado desse esquema de VS, onde a gente tem o nosso chassis aqui, de configuração física mesmo do equipamento, e ele tem alguns parâmetros, como por exemplo, a board, que é a main board, que ele chama, que é a board principal do seu equipamento. A gente tem outros elementos aqui, como a LC. LC, se a gente dá uma olhadinha na tabela, a LC ela fornece interfaces físicas conectadas a outros devices, a outros equipamentos. Então, quando falamos de sistemas virtuais, como ele mostra aqui também na nossa imagem, você vê que a gente tem que alocar as interfaces dentro desses sistemas virtuais, onde as nossas interfaces físicas elas têm que ser totalmente dedicadas a esses sistemas. A gente vê um exemplo aqui, ó, de uma interface em modelo azul, que pertence ao sistema virtual 1, e duas interfaces ó, em cor verde, que pertencem ao sistema virtual 2, e o admin ó, está dentro delas, porque o admin é o core do nosso sistema virtual, que é, por exemplo, a partir dele, que você consegue acessar uma caixa ou a outra. Só que, obviamente, como nem tudo são flores, né, a gente tem algumas limitações a utilizar esses recursos de Virtual System. Eu nem diria limitações, algumas precauções para a gente ser fiel à própria documentação da Huawei. Uma delas que vale a gente mencionar aqui é que, por exemplo, quando falamos de serviços de BHAIs ou de concentradores PPPoE, por exemplo, ele não é suportado por múltiplos Virtual System. Quando a gente fala de serviços de BHAIs, eles têm que ser implementados somente no admin VS. E por que eu menciono isso daqui? Porque esse modelo de Virtual System ele é um modelo bastante atraente para os provedores de internet. Porque em cima de apenas uma caixa física, você consegue criar dois roteadores totalmente independentes, de modo que esses dois roteadores eles fazem as funções primordiais de um provedor, como a concentração de clientes PPoE e também serviços de borda, que é como a gente vai mostrar agora. Deixa eu apresentar aqui a topologia para vocês de exemplo. Aqui na nossa topologia, a gente tem aqui em cima um esquema mais lógico e aqui embaixo, como que ficaria esse esquema lógico de forma física? A gente tem apenas um equipamento, que é o nosso NE8000 aqui, e a gente tem um segundo equipamento, que é o equipamento de CGNAT, que está logo aqui em cima. Como que eu faria, por exemplo, a conexão física desse modelo aqui de Virtual System, já que tanto o BHAIs quanto o roteador estão dentro do mesmo equipamento? A primeira coisa, ó, vamos passar aqui do nosso BHAIs, onde a gente abriu ali a caixa, entramos via console no equipamento, então a gente está dentro do VS Admin. Então o VS Admin, a gente viu agora há pouco que eu tenho que subir o serviço de BHAIs nele, senão eu não consigo operar com o BHAIs. Então, primeiro, eu vou criar uma instância virtual, que vai se chamar instância virtual de borda. Ali eu vou concentrar toda a configuração de BGP, OSPF, enfim, roteamento que eu tiver. E aqui vou ter a conexão dos nossos clientes PPPoE. Nossos clientes vão vir aqui ó, e autenticar no nosso VS Admin. Caso o cliente, por exemplo, ele seja um cliente de CGNAT, a gente vai ter que configurar aqui uma PBR, onde ele vem com a origem de 10064 alguma coisa e a gente direciona esse fluxo lá para o nosso CGNAT de A10. Então essa conexão entre o nosso BHAIs e o nosso A10, ela está representada aqui ó, pela nossa linha laranja, onde a gente tem aqui o nosso sistema virtual admin e dentro dessa interface a gente vai fazer a configuração da PBR. Como que funcionaria o nosso CGNAT para a nossa borda? Que é essa conexão roxa aqui para nós. Ao criar o nosso VS, a gente tem que atribuir interfaces dentro desse VS. Então, essa porta que está chegando no nosso cabo roxo aqui, ela vai estar atribuída dentro do nosso sistema de borda. Logo, o nosso cliente PPPoE CGNAT bate aqui, é redirecionado para o nosso CGNAT joga para a borda que vai para a internet. E quando a gente fala de clientes de endereçamento IP global, que são os seus blocos IPs, ou IPv6,
a gente não precisa de jogar esses clientes lá para o nosso CGNAT. A gente pode jogar eles diretamente aqui para a nossa borda. E como que funcionaria essa conexão do nosso NE com o nosso NE, que é ele mesmo, né? A Huawei permite você fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, e não recomendada, é você fazer a configuração virtual. Mas só que eu encaro isso como uma gambiarra, porque você tem que configurar MPLS, VPN L3, etc e tal, e não é tão performática. E aí entra na segunda maneira, que é a mais recomendável de você fazer, e a própria fabricante fala isso, que é você ter que passar um cabo entre o seu equipamento com ele mesmo. Na interface que a gente tem aqui no canto direito, a gente associa ela dentro da borda, e essa interface aqui que está dentro da admin, a gente não faz nada. A gente simplesmente agora passa um cabo do nosso NE com o nosso NE mesmo. É um modelo de configuração que a gente tem que entender, né, dado a questão dos nossos sistemas virtuais operar dessa forma. Então, de forma lógica, a gente consegue esse cenário aqui, mas de forma física a gente tem que configurar esse trem dessa maneira. Bom, então como que a gente configura esse VS dentro da nossa caixa de NE8000, por exemplo? E a gente vai fazer essa demonstração aqui com o nosso roteador do IVNG. Dentro do nosso roteador, a primeira coisa é dar um System View, para a gente entrar no modo de configuração da nossa caixa. E aqui dentro a gente utiliza o flag admin. Quando a gente digitar admin e dar o Enter, você vai ver que eu vou entrar no modo de configuração do admin, que é dentro desse modo que a gente sobe o sistema virtual. E a gente vai clicar aqui ó, em Virtual System, a gente tem que dar um nome para o nosso sistema virtual, como VS Border. Você vê que ele já reconhece como uma alteração e pede para você dar um commit dentro de VS Border. A gente seta agora o modo de operação do nosso VS, que é o Port Mode Port, é meio que redundância esse comando, né? Então, Port Mode Port, porque a gente vai associar uma porta dentro desse sistema. A gente pode dar uma descrição para ele como VS Border, não vejo problema. E por fim, eu acho que a parte mais crítica dele é a definição dos resources, dos recursos que vão ter dentro dessa caixa. Por padrão, ele já disponibiliza para a gente uma configuração de recurso. Para a gente ver isso, eu vou dar um commit e a gente vai dar um display this. Quando a gente dá um display this, ele traz as configurações que eu criei, ó, Virtual System, VS Border, tal, modo de port, descrições, e olha aqui em seguida, ó, ele traz os recursos que são alocados por padrão dentro do nosso sistema virtual de borda. Por padrão, você vê aqui, ó, U4Route. Quando a gente fala de U4Route, vem de Unicache IPv4 Route, são rotas Unicache de IPv4, e por padrão a gente tem um limite aqui, ó, de 10.000. Isso significa que se a gente tiver, por exemplo, um Full Route BGP, já não iria dar muito certo. Logo em seguida temos a M4Route, que é Multicache IPv4 Route, um total de 1.000, e Unicache IPv6 Route, que também tem um total de 1.000, e Multicache IPv6 Route, que tem também um padrão de 1.000. Normalmente são essas configurações que a gente vai alterar. Eu gosto de alterar primeiro, obviamente, as rotas IPv4. A gente sai daqui de um limite de 10.000 e eu estou colocando agora um limite de 1 milhão. Esse limite de 1 milhão vai depender de quantas sessões BGPs Full Route você vai ter. Se você tiver 2 sessões, 3 sessões, é bom você aumentar esse limite aqui. Como eu tenho apenas uma sessão, vou considerar para esse lab, ó, eu estou colocando um limite ó, de 3 zeros, 6 zeros, 1 milhão de rotas. A gente também altera esse valor para as rotas IPv6, que está com limite baixo de 1.000 apenas. A gente também coloca 1 milhão de rotas aí. Caso você tenha necessidade de alterar a quantidade de rotas VPNs ou quantidade de VLANs, etc., apenas ajuste essas configurações aqui. Embora a gente veja que nas rotas IPv4, se eu dar uma interrogação, ele põe um limite aqui absurdo, se você abrir uma caixa como, por exemplo, a NE8000, ele vai te mostrar certinho o limite total de 6 milhões de rotas, tá bom? Vou dar um commit aqui.
Se eu dar um commit, dar um display this, você vê que a gente já vem fazendo as alterações de rotas IPv6 e rotas IPv4. Esse é apenas um exemplo que a gente vai fazer. E a gente pode dar um kit aqui nas configurações de Virtual System. Se você dá um Current Configuration e descer um pouquinho suas configurações, lá no final tem as configurações de Virtual System que a gente fez. Ah, beleza, só que a gente apenas configurou a instância virtual. Como que eu acesso essa instância virtual? A gente entra aqui em Switch, Virtual System e põe o nome do nosso VS, VS Border. Perfeito, já estamos dentro do domínio do VS Border. A gente precisou, então, estar dentro do admin, e dentro do admin a gente consegue pular para os sistemas virtuais. Agora, se eu estiver dentro de um sistema virtual e quiser pular para outro, eu não consigo. Mas eu consigo habilitar a gerência desse sistema virtual. Perfeito? Outro ponto importante é que se eu der um display IP interface brief, você vê que eu não tenho nenhuma interface associada ao nosso sistema virtual. Até porque a gente não fez isso. Agora, se eu vim aqui no kit, dentro do domínio admin, dar um display interface brief, a gente vê todas as interfaces da minha caixa. Deixa eu melhorar a visualização aqui, deixa eu tirar o DCN, só para a gente ver melhor as nossas interfaces aqui, display interface brief. E você vê que eu tenho interfaces do slot 1, 0 até o slot 1, 9. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso associar as interfaces dentro do meu domínio virtual. Por exemplo, a gente pode associar a interface 0 até 3 dentro do domínio de borda. Como que a gente faria isso? Vamos dentro da configuração de admin novamente, entramos dentro aqui de Virtual System, onde a gente entra no modo de configuração da borda, e a gente utiliza o comando de assign. Assign, onde a gente está assinalando uma interface dentro desse domínio. Como, por exemplo, a interface 1/0, Ethernet 1/0/0. Quando eu dou um Enter aqui, ele fala que vai deletar todas as configurações atuais daquela interface e pergunta se a gente quer continuar. A gente fala que sim. Então, quando a gente faz isso e dá um commit, dá um display this, você vê que a gente tem toda a configuração de VS, mais a interface assinalada a ele. E se eu dar um display IP interface brief agora no meu domínio admin, olha só, ele não aparece mais para a gente interface 1/0/0, porque essa interface não pertence mais a esse domínio. Vamos fazer então até a interface 3. Vamos lá, até a interface 3, show de boleta, display this. Se eu dar o comando novamente de interface brief, vai sumindo as interfaces. E onde que estão essas interfaces? Se a gente acessar o Virtual System Borda e dar um display interface brief, olha quem está aqui, as nossas interfaces virtuais. Bom, essa foi apenas uma demonstração básica das configurações de VS, apenas para ilustrar para você como que você faz isso na sua caixa, até porque daqui em diante é basicamente configuração normal, só que em outra instância virtual do seu NE. Para a gente encerrar aqui, novamente, você não pode sair desse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. Vou reforçar aqui que a gente está quase chegando a 10 mil inscritos, cara. Então, eu estou contando contigo para a gente chegar lá, para a gente sempre continuar entregando conteúdos de qualidade aqui como esse. No mais, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!